Muito bem, gente, sejam bem-vindos à tela do meu Windows 10. A gente vai começar a trocar uma ideia então nesse conteúdo aqui sobre essa questão das vozes, sobre um bug que andou rolando aqui no Windows 10. Eu tô para gerar esse conteúdo aqui desde quando eu detectei esse bug em janeiro, então faz tempo já. Não sei se está acontecendo com todo mundo. É um bug que não permitia que a gente alternasse entre vozes, ou seja, se você costuma utilizar a mesma voz sempre no seu sistema, através do método de troca de voz ali pelo próprio Windows, você talvez não tenha nem percebido, mas eu acho que é melhor a gente demonstrar isso, né? A gente mostrar isso na prática, então vamos lá. ETS Supremo. Muito bem, esse é o canal TTS Supremo, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse é o canal dedicado à inclusão digital, acessibilidade, enfim, tudo que diga respeito a esse entorno ligado a tecnologias assistivas, com muito foco em leitura de tela, foco em sistemas operacionais, sistemas de código aberto, open source, enfim, tudo que diga respeito aí às adaptações digitais que possam possibilitar que a acessibilidade ela se realize de forma mais plena no nosso dia a dia, também aqui no mundo virtual. Uh, Na descrição do vídeo aí vocês vão encontrar muitas das interações aqui do canal, as páginas do TTS Games, enfim, os nossos grupos, o nosso Discord, se eu lembrar eu coloco aí também. Aliás, a gente vai fazer uma demonstração aí nos próximos dias com relação ao Discord. Tem alguns grupos feitos por deficientes visuais, grupos muito interessantes, muito bacanas. Vamos ocupando os espaços aí, né, gente? Onde for possível a gente ocupar os espaços, vamos ocupando e assim aumentando a nossa presença nesses ambientes. Principalmente o Discord é interessante porque é um ambiente ligado muito à coisa do mundo gamer, então é importante a gente que gosta de jogar e tomando conta desses ambientes aí para levar a discussão da inclusão digital até eles, né? Eu também tenho os contatos aqui do canal, ttssupremo@gmail.com e o @NeymarBorges1 lá no Twitter. Eu demoro para responder, mas eu sempre respondo. Ah, Gente, eu acho que a gente pode começar essa discussão mostra, porque às vezes eu percebo nos grupos que existem algumas confusões que são feitas e elas advêm de umas duas ou três maneiras que a gente tem de lidar com vozes aqui no Windows, tá? É bastante forma de lidar com vozes aqui e eu acho que é importante a gente dividir, vou dividir esse conteúdo aqui em algumas categorias. Esse vídeo vai estar capitulado, então eu acho que nesse primeiro momento eu acho importante eu demonstrar o bug através do sistema do qual ele se manifestou para mim, né? Mas primeiro, isso aconteceu lá no narrador. Primeiro eu preciso mostrar como a gente faz a troca de voz do sistema, a diferença entre a voz do sistema, a voz do narrador e a própria voz que a gente altera muitas vezes lá no NVDA, que é uma alternância de vozes que a gente faz lá no NVDA, que vai dialogar diretamente com o que está no sistema ou não, porque o NVDA também tem uma forma própria de lidar com essa questão da voz, né? Sem falar no problema que a gente tem relacionado aí muitas vezes a falta de acesso de conteúdo feito por brasileiros aqui, de soluções de acessibilidade feitas por brasileiros no que diz respeito a essa questão das vozes, né? Isso falando num sentido mais comercial, porque a gente tem alguns desbravadores aqui, a gente tem alguns lutadores aqui no nosso meio, que geram vozes, inclusive de muito boa qualidade. O exemplo mais recente é o trabalho do F123, com a voz da Letícia, trabalho primoroso. Mas primeiro, então, deixa eu mostrar como é que funciona essa situação aqui dentro do Windows. Vamos fazer o caminho total sempre, tá? Então, vamos aqui ativar o iniciar. Iniciar janela. Pesquisar janela. Caixa de Ah, pesquisa. Configurações. Com configurações. Configurações, o que Configurações que é janela. mais Caixa de pesquisa.
escrever configurações que é mais rápido de tabular. E veja que a primeira configuração de voz que a gente tem aqui no Windows não é nem dentro de acessibilidade. Fica lá em idioma. Vamos com Tab. Lista. Sistema 1 de E 13. agora vamos agora com setinha. Telefone, rede internet, aplicativos, personaliza conta 7, hora idioma 8, facilidade de jogos 9, pesquisar 11, privacidade 12 de 13. Tô fazendo todo o caminho, tá, gente? Pesquisar 11, atualização e segurança 3, pesquisar jogos 9, conta Passei. 7, hora idioma 8, facilidade de Aqui. acesso 10, hora idioma 8 de Olha o 13. idioma. Ó. Vamos dar uma barrinha de Configurações espaço janela, aqui. data e hora, Mais caixa um de Tab. pesquisa, lista, data e hora 1 de 4. Vamos dar um Tab e vamos agora com a setinha para baixo. Região não selecionado 2 de 4, idioma não selecionado 3, fala não selecionado 4 de 4. Chegamos até fala. Damos uma barrinha de espaço para marcar fala. Fala, selecionado. Agora damos um Tab para entrar dentro da seção sobre fala. Idioma de fala grupo, escolha idioma que você fala com o dispositivo caixa de combinação português, Brasil, recolhido. Então, ele vai, esse é o idioma que está determinado, esse é o idioma com o qual ele vai trabalhar. A partir daí, a gente vai ter duas vozes no sistema, o Daniel e a Maria. Nada mais além disso. Vamos com Tab. Reconhecer sotaques não nativos deste idioma, caixa de seleção não marcado. A gente não tem trabalho sobre isso, tá? Então, isso não acontece aqui. Microfone grupo, começar agora botão. Vozes grupo, escolher uma voz caixa de combinação Microsoft Daniel recolhido. E é aqui que estava a coisa, ó. Eu tinha escolhido aqui o Daniel, e por alguma razão eu usei a Maria, sei lá, em algum teste, alguma coisa assim. E quando eu fui tentar voltar para o Daniel, ele não voltou. E isso também foi, eu consigo identificar isso como um bug, porque isso afetou o próprio Xbox. No Xbox eu sempre usei o Daniel. Por alguma razão, começou enfim, a voz da Maria a ler o sistema. E como não trocou dentro dos jogos, os jogos que até então tinham seu conteúdo lido dentro do menu, ficaram mudos. Um exemplo de um jogo que funciona muito bem com a leitura do narrador dentro do jogo, que não é a leitura do narrador, na verdade é a voz que está lá, né, selecionada que vai, digamos, fazer a locução dentro do jogo, do menu do jogo, né? E como ele não estava mais localizando a voz do Daniel, no menu do Halo, né? A gente acessa muito bem o menu do Halo, né? Para selecionar jogos, o Halo Master Chief Collection, né? Então, Fala, é muito bem otimizado ali aquele menu para leitores de tela, né? Porém, desde o início desse bug, inclusive até o presente momento, tá mudo lá. E tá mudo porque ele não consegue mais achar o Daniel. E lá no Xbox o Daniel não aparece em hipótese alguma. Aqui no Windows está resolvido. Né? Se der uma barra de espaço aqui, expandido, Microsoft Daniel 2 de 2. eu vou ter o Daniel, 2 de 2, perceba o que ela falou, né? 2 de 2, se eu der uma setinha para cima, Microsoft Maria não selecionado 1 de 2. eu vou ter a Maria, vou dar Escolher um uma voz ESC caixa de aqui. combinação Microsoft Daniel. Dá um ESC, vamos adiante. Velocidade da voz deslizante 65. Demonstração da voz botão. Uma demonstração para quem não conhece, não está familiarizado, não tem deficiência visual, né? Você selecionou Microsoft Daniel como a voz padrão. Essa é a voz do Daniel. Velocidade. Escolher uma voz caixa de combinação Microsoft Daniel recolhido. Vamos mostrar a Maria. Expandido. Microsoft Maria não selecionado. Um de selecionado. Escolher uma voz caixa de combinação. Velocidade. Demonstração da voz botão. Você selecionou Microsoft Maria como a voz padrão. Muito bem, e aqui vocês percebem que eu já tenho uma configuração minha. Eu uso mais rápido que isso, mas não vamos fazer assim. Velocidade. Escolher uma voz caixa de combinação. Expandido. Microsoft Daniel não selecionado. Escolher. Velocidade. Demonstração da voz botão. Voltei para o Daniel. Gerenciar vozes grupo. Adicionar vozes botão. E aqui eu tenho uma opção para adicionar vozes, beleza? Pop-up diálogo pacotes de voz. Selecione um idioma abaixo para instalar as vozes desse idioma. Você pode ver quais vozes estão disponíveis em cada pacote online. Caixa de pesquisa. Inserir um idioma. Edição em branco. Então, para o idioma português do Brasil, é o que tem. A gente tem mais idiomas aqui, por exemplo, a gente tem mais vozes, mas é em português de Portugal. Eu vou dar um tab. Lista. Alemão. Alemanha. 38 MD não selecionado de 48. Nós temos aqui 48 idiomas a mais para trabalhar. Isso aqui é interessante, por exemplo, se você está aprendendo, por exemplo, alemão, inglês, espanhol, enfim, né? Troca a voz do sistema, vem aqui, pega uma dessas vozes e coloca ela para ler o sistema também. É interessante para você aprender um novo idioma, né? Para além digamos, para além das próprias, enfim, das próprias utilidades que a gente com deficiência visual tem. Fora da questão das deficiências, ela é útil também nesse sentido, dentre outras aplicações que essas vozes têm, né? Enfim, né? Então saibam que aqui a gente não encontra mais nenhuma voz aqui em português, não temos nem onde comprar essas vozes. Quando a gente vai na Microsoft, deixa eu ver se tem o link aqui Cancelar para botão. Microsoft. Não, não tem, ele já vai direto. Ele apenas dá os pacotes aqui da Microsoft. Gerenciar vozes grupo. Adicionar vozes botão. Isso
Tudo aqui mexendo na voz do sistema. Agora nós vamos dar um Alt F4 aqui. Painel. Vamos escrever novamente Iniciar janela. configurações. Pesquisar. Configurações. Aplicativo. Pressione a direita para mudar a visualização 1 de 4. Vamos escrever novamente configurações. Vamos dar um Enter aqui. Configurações. Configurações janela. Caixa de pesquisa. Localizar uma configuração edição em branco. Vamos dar um Tab para sair aqui da edição. Lista. Sistema 1 de 13. E agora a gente vai lá em facilidade de acesso. Dispositivos 2 de rede internet 4 telefone 3 de 3 personalização 5 aplicativos 6 de hora idioma 8 de conta 7 de 13 jogos 9 de 13 facilidade de acesso 10 de 13. 10 de 13. Vamos dar mais espaço aqui. Configurações janela, tela, caixa de pesquisa, localizar uma configuração edição em branco. Estamos em cima da pesquisa. Estamos numa caixa de edição. Tabzinho. Lista, visão grupo 1 de 3, nível 2 tela 1 de 7. Veja que ele falou lista. Vamos com a seta para baixo agora. Ponteiro do mouse não cursor de texto não selecionado 4 filtros de cor não selecionado alto contraste não selecionado narrador não selecionado 7 de 7 nível 2. Chegamos no narrador, barrinha de espaço. Narrador, E selecionado. agora um tab para entrar dentro, já que nós selecionamos. Usar o narrador grupo, ativar o narrador botão de alternância não pressionado. E aqui no narrador a gente vai trocar de voz, mas não a voz do sistema, a voz do narrador. Vamos lá. Abrir início do narrador, exibir o guia completo, opções de inicialização, iniciar o narrador, mostrar início do, minimizar início, personalizar a voz do narrador grupo, escolher uma voz caixa de combinação Microsoft, tá na mobile português, Brasil, recolhido. Vocês perceberam que aqui ele está me dando uma outra voz, ele está me dando a Ana Mobile. Ou seja, aqui na utilização de troca de voz para o narrador aparecem mais opções de voz. É como eu coloquei antes, aquelas vozes que a gente vai mexer lá no sistema são pacotes da Microsoft. Aqui é aonde a gente vai encontrar outras vozes, inclusive para serem utilizadas até pelo próprio NVDA mais lá na frente. Vou dar a barrinha de espaço. Expandido. Microsoft tá na mobile português, Brasil, 5 de 5. Então eu tenho a Ana, que eu tenho 5 vozes aqui, né? Então lá nas vozes do sistema eu tenho 2, aqui eu já tenho 5. Microsoft Zira Desktop English, United States, não selecionado 4 de 5. A Zira em inglês Microsoft Maria Desktop Português, Brasil, não selecionado 3 de 5. Maria Microsoft Daniel Português, Brasil, e não Daniel. selecionado 2. Eu não Escolher uma vou voz caixa de trocar. combinação, adicionar mais Tive que voz. fazer um pequeno corte aqui. Então estou em cima aqui ainda do Ana, né? Vamos dar mais um tabzinho. Adicionar mais vozes, link. E aqui a gente tem ó, adicionar mais vozes. Quando abaixo do adicionar mais vozes, a gente vai ter aqui as configurações de velocidade, enfim, isso que não nos interessa. Se a gente clica aqui em adicionar mais vozes, Fala, idioma de fala grupo. a Escolha o gente idioma vai que para você fala. fala. A gente vai lá para as opções de fala, aonde a gente já esteve e aonde a gente viu que não existe possibilidade nenhuma de fazer uma alternância e nenhuma compra de voz por aqui, visto que nem não precisam nem procurarem aí por essas opções aqui na Microsoft, na loja da Microsoft, porque não existe. Então, aqui Painel. a gente encerra todo esse nosso procedimento relacionado à voz do narrador e à voz do sistema, e a gente pode ir, por exemplo, para o NVDA, insert N, NVDA menu. e aqui no NVDA a gente dá uma setinha para baixo, Preferência submenu P. setinha para a direita, Configurações CC dicionário submenu configurações configurações do NVDA geral configuração normal diálogo categorias lista geral de 15. E como vocês sabem, nós temos pacotes específicos de vozes para o NVDA. A gente tem, enfim, além da possibilidade de utilizar o que a gente configurou ali no sistema, a gente tem pacotes específicos, a gente tem plugins específicos, extensões específicas, todo um aparato para lidar com essa questão de vozes aqui no NVDA, inclusive a possibilidade de comprar vozes aqui no NVDA. Recentemente, eu olhei um conteúdo aí, se não me falha a memória lá para os lados da Tiflotecnia, aonde eu fui redirecionado para um site europeu e a gente tinha um pacote aqui de vozes da Vocalizer custando 70 euros. Nada mais, nada menos que isso, 70 euros. Bom, eu não vou mostrar aqui onde a gente troca de voz, porque isso aqui já é realmente algo que está bem batido, o pessoal já utiliza bastante. Se você tem dúvidas com relação a como trocar de voz, enfim, né? Fique à vontade para deixar suas questões. Eu posso fazer um episódio aqui no canal apenas tratando das vozes aqui no NVDA. Mas sabe que quando a gente entra aqui, a gente tem geral, Fala 2 de 15. a gente tem fala. Braille 3 de 15. E a gente, a partir daqui, a gente tem o Braille. A gente tem duas sessões para lidar com voz aqui no NVDA. Fala 2 de geral de 15. A gente tem geral Fala 2 de e a 15. gente tem fala, né? Então, são locais bem fáceis da gente trabalhar. Aqui eu tô navegando só com setinhas. E aqui, diferente das configurações do Windows, à medida que eu
desço com a setinha para baixo, Braille 3 de 15. eu não preciso marcar com barra de espaço para selecionar, ele já vai Fala 2 de selecionando. 15. Geral de 15. Se eu quiser utilizar aqui geral, eu dou só um tabzinho, ó. Geral página de propriedades. Idioma do NVDA. Requer reinicialização. Caixa de combinação E padrão do aí a usuário. Ícone do gente Alt mais entra L. aqui e começa a mexer. Isso aqui é uma paradinha que já está meio que batido. Ah, Painel. vamos dar uma olhadinha no que a gente tem com relação a mercado e possibilidade de compra de vozes, numa paradinha, vamos dizer assim, mais formal, enfim, vamos olhar aqui. Natural. Toliano Moura. Texto Bom, load Pro. muito Click 0. bem. Eu tô no site aqui do Next Up Technology, onde eles comercializam aqui algumas vozes e alguns pacotes. E a gente tem aqui 4 pacotes. Toliano Moura. About teste load Lilian Mori. Link to ATT Natural Voices. Esse ATP Natural Voices, ele não tem vozes em português. Link to a Capella Group Voices. A Capela é uma. Todos os demais aqui são grandes conhecidos nossos. A Capela aqui é que está trabalhando com os melhores preços, vamos dizer assim. Vou pegar aqui, vamos entrar aqui na Capela. Teste carregando página. A Capella marca rede carregamento. Deixa eu ver se eu A Capella marca localizo para registrada. A nós Capella marca aqui. registrada. Vamos achar a voz em português. Belgiandut. Leguide. British. Leguide. Brasilian português. Aqui, ó, em português. Marcha. É a Márcia, que ela disponibiliza para nós aqui o Acapela. E o preço tá For $35 e a $35, ou seja, existe aqui um preço meio que padronizado, tá? Porque todas as demais estão cobrando $45 menos a Capela que está cobrando 35, porém a Capela só nos oferece a Márcia. carregando para carregamento concluído. Serência marca registrada. Teste TOS Peixe Voices. A Carregando Serência página. é Serem carregamento. nossa, Olhar e Plaza Editor Offer Voices by Serência marca registrada. Yellows Persona Use. E by Serência marca registrada com linha divisa em 3. aqui, ó, Brazilian Tabela com 38 linhas em português. colunas em coluna Fiz com um lista com 12 linhas. cortezinho aqui Brasiliano para a português. gente ter um 3. pouco Link. mais de For administra fora. dinamismo. Tabela clicável. Cadê agora? Português. Brasiliano português. Aqui, ó. Brasiliano português. Felipe, Fernanda. Fernanda Brasiliano português. Luciana. e a Luciana, tudo isso aqui custando 45 vozes cada voz. Então, se você colocar aí 45 vezes 3, a gente 95 vai dar $130, isso? $135? Voltando. Enfim, não vamos fazer conta. Carregando para carregamento concluído. Ah, Toliano Moura. e Serência. aqui, Link to Ivona Voices. a Ivona, se não me falha a memória, ela foi comprada pela Amazon. Carregando página. Carregamento Vamos concluído. entrar aqui na Ivona. Teste load 4 os teste TOS Peixe Functionality to Convert TH teste load 4 e teste load English Welsh 2 English Austria English Bri English Dutch 2 Icelandic 2 Jaime Frame Jaime Noir por português Brasilian 2. Tá aqui em português. Carregando página. Tem Next duas carregamento vozes concluído. aqui. E aqui tem um pacote que eles vendem junto. 2 Ivona marca registrada Voices. 2 Ivona marca registrada Voices. Vitoria, português Brasilian. Vitória Ricardo, português e o Brasilian. Ricardo. No $99. $99, os dois, né? Que curioso isso. Ivona marca registrada Voice. Vitoria, português Brasilian. $59. Ela sozinha, 59, aquela coisa do comércio, né? Aquele mau caratismo, né? Separado é mais caro, junto você paga mais barato. Veja $99. aqui, a gente está falando aqui, veja o tamanho do problema que a coisa é, né? Isso aqui são vozes vendidas não para empresas, são vozes vendidas para o usuário doméstico, né? E isso aqui a gente pode até achar que talvez lá nos Estados Unidos a gente tenha uma facilidade um pouco maior, porque veja bem, o salário nos Estados Unidos está algo em torno aí de $7, $7,50 a hora. Então, o cara aqui, ele trabalha, sei lá, um dia de trabalho, 2 dias de trabalho, no máximo 3, ele consegue comprar esse pacote com essas duas vozes. Ou, sei lá, no mínimo consegue com um dia de trabalho comprar um pacote, uma voz, né, de boa, sei lá, enfim, né. Se a gente pensar aqui, por exemplo, $59, tá? Colocando o dólar aí, vamos pegar os 45 que eu coloquei mesmo, né? Colocando o dólar, sei lá, a R$ 4, 45 mais 45 dá 90. Vamos ter aí R$ 180.
Vamos combinar que R$ 180 é bem mais que um dia de trabalho na vida de um brasileiro, né? E isso nos remonta ao fato de que a gente não tem empresas brasileiras criando esse tipo de produto aqui no Brasil, né? Empresas brasileiras criando vozes brasileiras e vendendo essas vozes com base na própria realidade aqui do Brasil. O que a gente tem é esse conteúdo aqui que vem de fora, que muitas vezes também é vendido aqui dentro no Brasil por empresas brasileiras, revendedores brasileiros. Em alguns casos eles até conseguem, enfim, eles conseguem algum desconto, mas nada que diminua tanto. E eu confesso a vocês que eu duvide que esse tipo de coisa que gere divisas aqui para o Brasil, mesmo quando são vendidos por empresas brasileiras, porque por revendedores brasileiros, porque sabe como é, né? A nossa alternativa são as vozes gratuitas. Eu já citei aqui o RH Voice, eu já citei aqui o pessoal do F123, a voz Raquel, na qual a gente demonstrou ela ser instalada no Linux aqui ano passado. São verdadeiros, são realmente gente que está tentando gerar produtos desse tipo num país muito complicado como é o Brasil, que definitivamente não valoriza ciência e tecnologia. Então os caras são desbravadores, assim como são desbravadores e lutadores, sei lá, o pessoal que desenvolve DOSVox, empresas como Positivo, enfim, né? Gente que está tentando sobreviver de ciência e tecnologia num país que realmente é muito complicado, que fecha os olhos para isso, né? De qualquer forma, a gente tem esses trabalhos também aí, dando suporte, possibilitando que a gente os instale, pelo menos nas três principais plataformas aí que são Android, Windows e Linux. Acho que eu já mostrei aqui pelo menos no Windows, pelo menos no Linux eu lembro de ter feito conteúdo aqui sobre a voz Letícia, e eu espero que esse apanhado aqui sobre vozes tenha sido útil de alguma maneira para vocês. Eu não sei como é que está esse bug aí com vocês, se vocês descobriram, se vocês passaram por isso. Caso isso tenha acontecido, por favor, contem para nós aqui, vamos dividir essas experiências. E caso vocês queiram que a gente faça algum aprofundamento em algum determinado ponto, eu fico à disposição também. Esse é o TTS Supremo, muito obrigado pela sua paciência e acompanhar esse conteúdo até o fim. Se vocês curtiram, se vocês gostaram, por favor, interajam de alguma maneira, comentando, dando seu like, enfim, compartilhando, interagindo aqui com esse vídeo para que ele se torne cada vez mais relevante para um número cada vez maior de pessoas que se interessam nesses assuntos. Beleza? Muito obrigado pela paciência. Até a próxima. Tchau, tchau.